Fala galera, beleza? Eu sou o Eric. Aqui comigo está o Diego Alves, falando sobre o Adventismo. No tema passado, nós estávamos falando sobre vida fora do planeta Terra, a visão de Ellen White, que viu Enoque Num outro planeta. num outro planeta. E aí? Então, o livro de Jó, Livro de Jó. E que aí? eu gosto demais do livro de Jó, tem dois livros que eu gosto muito, que é o de Jó e o de Jonas. Jonas pela sinceridade dele, né? E Jó porque relata também algumas coisas que aconteceram no céu. E é sempre interessante a gente ver o bastidor, né? Vamos lá. E- Então a Ellen White trouxe os bastidores do livro de Jó ali, do que aconteceu. mas ali. eu vou falar aqui o que a Bíblia relata mesmo. Nem Vamos vou lá. falar de Ellen White. Vamos lá. A Bíblia fala assim que no dia em que os filhos de Deus se apresentaram perante Deus, veio também Satanás. Isso no livro de Jó. Aí Deus pergunta para Satanás, de onde vens? Aí ele fala, De rodear a de terra. passear por ela. É. Aí vamos voltar aqui. Quem eram esses filhos de Deus? Quem eram esses filhos de Deus, Diego Porque eles Alves? estavam se apresentando perante Deus. É. Então, primeira coisa que a gente pode conjecturar aqui, inferir. Se eles estavam se apresentando diante de Deus, eles não são do céu. Porque se eles fossem do céu, eles não estariam se apresentando. Dá a impressão que é uma convocação. Por que eu acredito nisso? Porque também veio Satanás. Ou seja, Deus fez uma convocação e veio filhos de Deus, eu acredito que são seres de outros planetas. O governo de Deus é universal. Deus não criou o planeta Terra? Não criou o ser humano? A gente pode entender que assim como ele fez o planeta Terra e os seres humanos, ele fez outros planetas e outros seres. É a lógica, né? Deus é um Deus criador. Então, provavelmente ele fez outros planetas e outros seres, que ele chama de filhos de Deus. E só para enfatizar, já que você está falando de outros planetas, a ciência diz que uma galáxia contém uma infinidade de planetas, estrelas, até outros sóis, né? Sim. Tem uma variedade de sol. Existem 10 trilhões, pelo menos o último número que eu vi, só de galáxias. Com seus planetas, com suas estrelas, enfim, com tudo que há lá. Infinitos números, né? Números infinitos que a ciência ainda não conseguiu chegar no limite para saber realmente como é. Imagina que só a gente está nesses 10 trilhões de galáxias, não é 10 trilhões de planetas, de galáxias com seus planetas. Até porque Deus é um Deus lógico. Quando você olha a Ele criação, não faz nada sem um propósito, não né? teria sentido fazer um negócio tão grande desse para só ter vida aqui. Então não tem sentido, não tem sentido lógico. Agora, o que tem sentido? Se ele fez uma coisa tão grande, com tantos planetas e tantas estrelas, também tem tantas vidas também, tantas formas de vida. Então, baseado nessa conjectura, o texto diz que os filhos de Deus vieram se apresentar perante Deus e veio também Satanás. O que a gente acredita? A maioria dos adventistas também. Cada filho de Deus desse, que o livro de Jó relata, é um representante de um planeta. Então, imagina que Deus faz uma reunião, convoca. E aqui da Terra, quem era o representante nosso? Era Adão. Só que Adão perdeu a sua autoridade para Satanás. Então, quando Deus chamou os representantes... Estou traduzindo aqui para a nossa linguagem. No dia que Deus chamou os representantes dos outros planetas, quem foi também? Satanás. Satanás. E ele estava errado? Não, porque de fato ele é o representante daqui da Terra, naquele tempo. Porque era de Adão. Ele perdeu a autoridade. Perdeu, passou para Satanás a autoridade desse mundo. Então Satanás é orgulhoso e se achando no direito de representar o planeta Terra, foi também nessa reunião. Então fala que os filhos de Deus se apresentaram perante Deus, e também foi Satanás. Até aí tudo bem, porque ele realmente era o representante da Terra. Só que isso Ellen White não diz, mas é um sermão do Fernando Iglesias que ele coloca na linguagem humana, e eu acho que é interessante para a gente entender a dinâmica. Imagina que está aqui Deus numa reunião com os representantes dos planetas do universo, e tem uma pessoa ali no meio daquela reunião que está todo mundo olhando torto, está incomodado, e é Satanás. É o ser caído. Tinha um fogo estranho ali. É o rebelde. E imagina que aquela reunião agora fica um clima pesado, porque ali tem um rebelde e Deus não vai fazer nada. E todo mundo olha para Deus ali. Olha quem tá aqui, Senhor Deus. O Satanás, ele tá aqui. E aí o que Deus faz? O livro de Jó fala, né? Deus se refere a Satanás e fala, de onde vens? Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? O que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui. O que você está fazendo aqui? E aí o diabo fala,
eu venho da terra, de rodear a terra e passear por ela. Quando ele fala essa expressão, rodear a terra e passear por ela, o que ele está querendo dizer para Deus? Aquele planeta meu lá território. é meu, eu vou onde eu quiser ali. Então eu tenho o direito de estar aqui, porque eu sou representante de lá, eu vou aonde eu quiser, aquilo é meu. Aí o que Deus fala? Observaste meu servo Jó? Por que Deus fala isso? Porque Jó não estava no domínio de Satanás. Então o que ele quer dizer? Não. Não é tudo seu, não. Ali tem um servo meu. Interessante. Ali tem Jó. Aí ele fala, você viu Jó? O que ele quer dizer? Ah, é tudo seu lá? Mas você já conheceu Jó? Jó não é seu. Jó é meu. E para você ver que Jesus já tinha dito que no mundo jaz o maligno, né? Ele já tinha completado isso que você está falando. Sim, exatamente. E aí Deus fala, você já viu Jó? Aí o diabo fala, mas ele é seu por quê? Esse é o diálogo dos dois, né? Ele é seu porque você abençoa ele é rico, ele Você tem dá família, tudo para ele? Você dá tudo, por isso que ele é seu. Aí começa o dilema de Deus falar, então tá bom, vai lá, toca nas coisas dele. Daí o diabo tira as coisas dele e ele continua fiel. Ah, mas ele tem saúde, tira a saúde dele, tá bom. Tirou a saúde e ele continuou fiel. E assim foi. Mas o interessante é que esse bastidor que a Bíblia relata da apresentação dos filhos de Deus perante Deus, mostra que eu entendo que isso não são anjos, porque Satanás foi lá. Então são os representantes dos outros mundos que se apresentaram perante Deus e Satanás veio também. Perfeitamente. Olha, vou dar um gancho aqui, já que você falou dos filhos de Deus, tem uma passagem ali, acho que Gênesis 6, que fala que os filhos de Deus coabitaram com a filha dos homens e lhes nasceram filhos. Você tem uma interpretação para isso? Então, Um entendimento? Eu não sei se a igreja adventista em si tem com certeza tem uma interpretação formal sobre isso, né? Inclusive, Ellen White, uma das visões dela, isso que é legal, né, de Ellen White, porque ela clareia alguns textos da Bíblia que não dá detalhe. Não que a Bíblia não é clara, mas a Bíblia às vezes fala de uma coisa e ela aprofunda dentro daquele assunto. Tanto é que ela diz que o Espírito de Profecia, que são os livros dela, é a luz menor que ilumina a luz maior. Então ela não coloca o escrito dela no mesmo patamar da Bíblia. Não está em pé de igualdade. Não. Ela coloca como uma luz menor que ilumina a luz. Ou seja, algum texto que você não compreende bem, quando você vai no escrito dela, você fala, agora entendi. E esse texto que você citou aí, ela fala alguma coisa sobre isso. Tanto que os adventistas, nós adventistas, quando a gente tem um assunto que a gente não entende bem, a gente fala, o que a Ellen White fala sobre isso? Aí a gente vai ver se ela escreveu alguma coisa sobre esse assunto. Se não escreveu, fica na dúvida. Mas se ela escreveu, aí clareia. Aí esclarece. Então, ela fala sobre isso, porque existe muita conjectura, né? Quem são os filhos de Deus? Alguns falam que os filhos de Deus são os anjos. Que anjos de Deus ou demônios que coabitaram com mulheres humanas e aí deu a luz aos gigantes. E aí? Ellen White diz que os filhos de Deus são os filhos de Sete. E os filhos dos homens são os filhos de Caim. Então você imagina assim. Então eram seres humanos. Seres humanos. Então, não eram nem anjos, nem seres de outro planeta. Não, até porque é muito antibíblico você imaginar que um anjo fez sexo com um ser humano. Entende? Eu acho... Fica um negócio quem estranho, tá em casa né? fala, deu ruim, deu bagunça. E outra coisa, como é que é essa concepção de uma semente seria um ser sobrenatural com uma semente humana? Eu acho que não há nem, né, possibilidade. Certo. Então é estranho. Agora, se você pensar que os dois são seres humanos, já fica mais fácil de entender, né? Então, o que Ellen White fala? Caim fugiu, né? E aí tem aquela polêmica, né? Que Caim fugiu depois que matou o irmão. E ele foi, e aí ele fundou uma cidade, casou lá. Então, quem que é essa pessoa que ele casou? Você tem que lembrar que Adão teve muitos e muitos e muitos filhos. Então, Caim e Abel foram os primeiros. Mas depois de Caim e de Abel, ele continuou tendo os filhos. E essas pessoas que foram nascendo de Eva foram se espalhando pela terra e foram procriando, tendo mais filhos. E eles viviam muitos anos. Então não dá cronologia, dá a impressão que Caim matou Abel aqui, já foi para uma cidade aqui na mesma semana e já tinham outras pessoas lá. Não foi assim. E os gigantes? Então os descendentes de Caim, que pela influência do pai não eram boas pessoas, eram maus, eles moravam no vale. É assim que Ellen White descreve. Eles moravam no vale. E os filhos de Sete é o que ficou no lugar de Abel.
que eram os filhos de Deus, que eram pessoas Que boas. Abel foi assassinado por Caim, aquele primeiro homicídio que a E gente tem depois conhecimento. Adão e Eva tiveram um filho de novo, que foi Sete, que foi a descendência real de Adão. Que é a descendência dos bons. judeus, inclusive, também hoje, Isso, né? exatamente. São os semitas, né? Moisés, Noé, todos vieram de Sete, É. não Aí da tem, descendência de Caim. depois tem o Sem, Cã e Jafé Exato, e tal. todos de Sete. Certo. Então, os filhos de Sete, que eram os filhos de Deus, que eram aqueles que conservavam a essência de Adão, que conservavam a fé de Adão, eles moravam na montanha. Na montanha, no alto. E Caim, os filhos de Caim, moravam no vale. Olha só. E Ellen White diz que os filhos de Sete, ou os bons, os fiéis, eles olhavam para o vale e eles viam os filhos de Caim fazendo festa, bebendo, se divertindo, bagunça, sabe, pessoas indisciplinadas. E aí os filhos e Sete falavam para os filhos, não se misturem com aquele povo, que eram os descendentes de Caim. Não se misturem. Só que daí entra o relato bíblico. Diz que os filhos de Sete olharam para as mulheres dos descendentes de Caim. Entendi. E acharam elas bonitas. Que eram que estavam no alto, na montanha, e eles estavam lá embaixo. E olhavam lá embaixo e eles acharam as mulheres bonitas e eles misturaram. Fizeram o que não era para fazer, que era misturar. Então por isso que fala os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens. Filhos dos homens são os filhos de Caim, filhos de Deus são os filhos de Sete. E dessa união é que deu os gigantes. Olha, acho que tá muito bem explicado. E você vê que não tem contradição com a Bíblia. Porque Ellen White fala o que a Bíblia não fala, né? Mas é difícil. Seria errado você conjecturar isso? Não. Porque não há nada de contradição com o texto bíblico isso. É só um detalhe que vai um pouco mais a fundo do que a Bíblia fala. Muito bem. E depois dessa mistura que deu, que não era para misturar, vieram os antediluvianos, que é aquele povo lá que se corrompeu depois, e desse povo só Noé que se manteve fiel. Diego, não tem como falar sobre Igreja Adventista do Sétimo Dia e não falar do sétimo dia, que é o sábado. Por que a Igreja Adventista guarda o sábado e muitas gente dizem que isso já foi abolido, que não se deve mais guardar o sábado? E aí? Sim. O sábado é uma coisa, para mim, é uma coisa muito, muito clara. E também por lógica, né? Quando começou a guarda do sábado? Quando foi que as pessoas passaram a observar o sétimo dia? Muitas pessoas falam que o sábado é a lei de Moisés, né? Não sei se você já ouviu essa expressão. Já. Que fala, mas a lei de Moisés já foi abolida. O sábado foi dado lá nos 10 mandamentos. Então tem duas conjecturas em relação a isso. Primeiro, o sábado não foi dado para Moisés. O sábado não é dos 10 mandamentos. O sábado foi dado no Gênesis. Na criação. Na criação. Descansou no sétimo dia. A Bíblia fala que Deus descansou no sétimo dia. Peraí, Deus precisa descansar? Deus se cansa? Não. Então por que existe esse relato que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo? Ele estava dando um exemplo para Adão de que Adão deveria lembrar da criação do mundo no sétimo dia. Então, Adão, eu fiz o mundo em 6 dias e o sétimo dia eu parei. A palavra descansar é uma palavra traduzida para nós dessa forma, porque hoje a gente trabalha 6 dias e se cansa. Mas, na verdade, era uma mudança de rotina, era uma mudança de ares, era uma mudança de postura. Então, Deus criou nos 6 dias. Adão, no sétimo dia, a gente para o que a gente está fazendo. No meu caso, eu estava criando, parei. E você, no seu caso, você vai cuidar do jardim, você vai fazer tudo. E no sétimo dia, você vai parar e vai lembrar que eu sou o seu criador. Por que Deus fez isso? Porque Deus sabia que a gente, com o tempo, ia se atarefar muito e poderia esquecer. Então, o sétimo dia é um dia para você lembrar do seu Criador. Foi isso que Deus falou para Adão. E Adão guardava o sábado. Por quê? Porque foi o exemplo que Deus deu para ele. A gente pode conjecturar que Adão guardava o sábado. Por quê? Porque senão não teria sentido Deus parar no sétimo dia e descansar, entre aspas. Era um exemplo que ele estava dando. Então, o sábado, e tanto é que o texto bíblico fala, né? 6 dias você trabalha, mas o sétimo dia é o dia do Senhor. Então, o sábado é um dia para parar. Deus deu o exemplo lá no Jardim do Éden, e Deus disse que era um dia santo. Pode ver lá no texto. O texto diz que é um dia santo. Tá, então a gente já tem essa informação. O sábado é um dia santo, nomeado por Deus, ok? Então, não há discussão em relação a isso.
Deus santificou o dia de sábado, lá no Gênesis. Vamos fazer o seguinte? Eu vou encerrar essa parte. Na próxima parte eu quero saber a base bíblica do Novo Testamento para o sábado. Se Jesus guardou o sábado, se Paulo guardou o sábado. Perfeito. E qual é a base que se tem para o Novo Testamento. Que eu acho que até é o que você já ia partir agora, né? Olha, a você que está em casa, se você está assistindo pela playlist, é só aguardar. Já vai vir um próximo episódio. Ou então só curta, comente, compartilhe, ative o sininho para as notificações, se inscreva no canal que é gratuito. E daqui a pouco a gente volta.